Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 23, Fluido e Energia, o apagar das luzes. Saímos em busca do nosso irmão que agonizava no leito de um hospital. Rogério devia ter uns 50 anos e estava muito mal, com cirrose hepática. Quando chegamos, os técnicos já estavam desligando, a esposa gritava assim como os filhos, mas por mercê de Deus, Rogério estava alheio ao drama de sua família. A doença o maltratava muito. Ele queria ver-se livre do pesado fardo da matéria. Recordei Jesus dizendo: o meu fardo é leve e suave, o meu jugo. Sim, quando estamos com Jesus, o fardo torna-se leve e as dores suavizadas pela fé. Rogério, ao se ver expulso do corpo físico e amparado pelos familiares desencarnados, chorou aliviado. Todavia, sua família gritava e sofria demais. E ele mesmo, atordoado, não sabia como proceder quando percebeu que havia desencarnado. O que vamos fazer, já que não pertencemos à equipe do desencarne? Indaguei Olegário. Ai, minha garganta, gente. Desculpa. Ele nada respondeu. Apenas aproveitou para nos elucidar sobre o suicídio inconsciente. Rogério bebia socialmente e fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E agora ali estava, como suicida. Aproveitei para olhar melhor os corpos de Rogério e pude ver que, mesmo separado do corpo físico, este ainda o mantinha preso, pois os fios energéticos ainda estavam ligados aos centros de força do perispírito. Mas ele não vai se livrar do corpo físico, Olegário? Vai, mas por muito tempo sentirá a tortura da prisão carnal. Vejam bem os centros de força condutores do fluido vital. Não há como eliminá-lo. Por mercê de Deus, o fluido vital não se evapora. Por ser tão precioso, ele tem de ser usado. E se isso não acontecer, o caso dos suicidas, existe equipes de socorro para te retirá-lo. Mas mesmo assim, o espírito se vê sufocado e se debate por muito tempo, até que nele cesse a vitalidade. Quando o homem gasta o seu fluido no tempo certo, os seus condutores se mantêm saudáveis. E ao cessar a vida orgânica, os fios energéticos se alojam no perispírito de maneira natural, o que não é o caso de Rogério. Olhem atentamente, parece que um descuidado enrolou os fios em desalinho. O que é preciso fazer? Primeiro, a equipe socorrista aproveita os fluidos e, à medida que eles vão desprendendo-se, seus condutores se alojam nos órgãos correspondentes do perispírito. E se o irmão não for socorrido? Enterrado o seu corpo físico, sofrerá junto a ele por mais tempo. Prestem atenção, antigamente os suicidas demoravam mais a serem socorridos, mas hoje eles têm maior assistência mesmo assim. É dolorosa a sua vida espiritual. Ele carrega pelo caminho além túmulo não só as dores que o levaram ao suicídio, como também o desequilíbrio que ocorre no seu perispírito. Vou parar por aqui. Olha, gente. Mike. Essa criaturinha tá aprontando aqui. Ele fica se lambendo, eu não gosto que dá... Depois pode dar manchinha, né? Na pata, começa a ficar muito sensível. Bom, enfim. Aqui ele tá falando pra gente sobre o Rogério, que era alcoólatra, né? E fumava. Bebia e fumava. Então, ele era um suicida mesmo que inconsciente. Quando a gente começa a fazer mal pro nosso corpo, conscientemente ou inconsciente, de qualquer forma a gente cai na questão do suicídio. Né? Não é só dando um tiro na testa que é suicídio. Se a gente começar a se alimentar mal, beber, fumar, dormir pouco, é uma forma de suicídio. E aí o Rogério morreu dessa forma, devido aos seus abusos aí de álcool e cigarro. A família toda desesperada já atrapalha no seu desenlace, porque a gente já leu isso antes, a gente já estudou isso antes, mas volta a repetir, né? Na hora de um velório, na hora de um enterro, de um desencarne de um ente querido ou de um conhecido que seja, nós temos que ter equilíbrio emocional. Nós temos que ficar apenas em vigilância e em oração, só. Não precisa fazer comentários, seja eles quais forem, não precisa nem glorificar demais a pessoa, e muito menos detonar, nem contar piada em velório e enterro, nada dessas coisas vai ajudar o pobre infeliz. O que vai ajudar? Oração. Então a pessoa desencarnou, por mais que isso doe, você ore e confia. Ele vai ser socorrido. Aqui a família toda desesperada, atrapalhando energeticamente já o rapaz. Ele, por si,
fez um suicídio inconsciente. Quando nós temos, por exemplo, Patrícia tem que viver 20 anos. Nesses 20 anos eu tenho fluido. Eu nasci, já veio lá no meu perispírito o fluido de 20 anos. Se eu tiver uma vida regrada, certinha, eu posso estender esses 20 para 30. Porque eu estou economizando energia, eu estou vivendo bem. Eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho equilíbrio físico, eu trato bem do meu corpo, eu trato bem da minha mente, do meu coração. Eu tenho trabalhos voluntários, eu tenho coisas boas que eu ofereço às pessoas, então aquele fluido que eu tenho, ele aumenta. Se ele aumenta, eu vou viver mais e bem. Mas se eu tenho meu fluido e começo a gastar ele, se eu começo a detonar ele com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, é como se eu tivesse uma gasolina num carro quebrado. Ela não vai durar muito tempo, né? Como é que fala? O suporte da gasolina tá furado. Eu não tô cuidando dele, então minha gasolina tá indo embora. O meu fluido tá indo embora. E eu posso desencarnar antes da hora devido a isso, pela falta do fluido que eu detonei. Ou o corpo mantém esse fluido, pelo que eu entendi aqui também, e como eu tenho um fluido para 20 anos, mas eu fumei, eu bebi, eu tenho fluido no corpo, né? Ele está no perispírito e no corpo físico, ele está interligado, porém tudo o que eu fiz não vai deixar eu chegar lá nos 20 anos. Eu vou acabar antes do meu fluido. O fluido fica no corpo e eu tô saindo do corpo. O que vai acontecer? Eu vou continuar ligado ao corpo, mesmo desencarnado. Então o corpo vai ser enterrado, os vermes vão comer, vão mexer no túmulo lá e eu vou ver tudo isso. Eu vou passar por tudo isso e fora as sensações que eu vou ter no meu campo mental, da bebida, da droga, do cigarro, que vão me associar a pessoas, a espíritos do mesmo naipe, aonde eu vou até o umbral, participo de tudo que acontece lá, participo do que acontece no meu corpo, até desvincular totalmente do corpo. Então o fluido, ele fica junto com o perispírito e corpo. Você sai em espírito, o seu perispírito vai com você, mas como ele está interligado ao corpo, você fica lá e cá, sabe? Naquelas sensações tipo que a gente tem de sonho, a gente não está dormindo e vai até em algum lugar durante o nosso sonho, e depois a gente volta para o corpo e vive a nossa vida física. É a mesma coisa. Eu vou lá para o umbral, eu vou participar de uma série de coisas ruins lá, depois eu volto no meu corpo e vejo os bichos comendo meu corpo, trancado dentro do caixão, desesperado porque eu quero sair. Então, fica nesse vai e vem, porque eu estou ainda perispírito e corpo interligado. A equipe espiritual pode ajudar a tirar esses laços? Sim, mas não é rápido, não é aquela coisa imediata, porque não tem merecimento para isso. A pessoa detonou, ela precisa sentir um pouquinho na pele a bobagem que ela fez. Aí é que tá a misericórdia de Deus. Porque se a gente bebe, fuma, usa droga, dorme pouco, come pra caramba, abusou do corpo até não querer mais, morreu em razão disso. E ainda vão passar a mão na minha cabeça e falar, tadinho dele, porque ele não sabia? Sabia, todo mundo sabe. Né? A gente pode não saber que vai parar no umbral, porque isso aí é novidade que a doutrina espírita traz hoje. Mas a gente sabe que boa coisa não vai dar. As consequências são péssimas para quem bebe e fuma. E essa questão do beber socialmente, gente, não existe. Ou eu bebo ou eu não bebo. Se eu bebo socialmente todo final de semana, já é vício. Agora, socialmente, é um nome que foi dado para, assim, tem uma festa em fevereiro, eu bebi 2 latinhas de cerveja. Tem uma festa lá para abril, eu bebi uma latinha de cerveja. Isso é beber socialmente. Eu fui numa festa. Festa não tem todo dia. Agora não, todo final de semana eu me reúno com a moçada depois do jogo e a gente bebe uma cerveja. Não é social. Já virou vício. Ah, toda vez que tem jogo, tem quarta e domingo. Toda quarta e domingo eu bebo enquanto eu assisto o jogo em casa. Não importa o ambiente, importa o que você está fazendo. A bebida, ela altera neurônios, ela altera o seu humor, ela altera o seu estado de consciência. Ela não foi feita para ficar assim, sabe, a torto e direito. Tá com sede? Bebe água, bebe suco. Até o dará no refrigerante que contém açúcar pra caramba ainda é melhor do que a bebida alcoólica. Então é nisso que a gente tem que se apegar, né? Fluido e energia, eles caminham juntos. De acordo com aquilo que a gente tem que saber usar.
né? Não tem aquela propaganda da Saber que fala, sabendo usar, não vai faltar? Então, a mesma coisa. Fluido e energia nós temos, mas nós temos que saber trabalhar isso. Caso contrário, a gente vai perdendo e isso faz com que a gente possa desencarnar à medida que a gente perde. Ou a gente mantém e vai gastando e vai se prejudicando, porque você gasta fazendo mal para você. Aí a energia fica, o fluido fica e você desencarna. Depois vai ter trabalho para poder desvincular isso do seu perispírito. E tem a questão de você fazer tão mal ao ponto de gastar total a sua energia e o seu fluido e você também capotar antes da hora. Então nós temos aí circunstâncias entre energia e fluido que merecem cuidados. A gente não tem que ter cuidado para comer, para beber, para dormir. A gente também tem que ter cuidado com as nossas energias. As energias a gente consegue reabastecer através de um passe, através de um tratamento espiritual. A gente consegue através de uma cantoria alegre, a gente consegue através de uma festa saudável, através da alegria de ver pessoas que a gente gosta feliz, da própria alegria por ter conseguido algo que te deixa feliz. Então a energia você consegue restabelecer ela. Tudo está aqui e aqui. Energia está aqui e aqui. Meus pensamentos, meus sentimentos. Então eu consigo desenvolver essa energia. O fluido, ele é um pouco mais denso que parte da energia, né? Eu já venho com ele no perispírito e no corpo, eles estão interligados e eles podem, esse fluido, ele pode estender a minha vida ou não. Tudo depende de como eu estou utilizando ele. Então, vamos lá. Mais uma coisinha para a gente aprender aí.